Glória a Deus. Aleluia. Como Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. E por isso estamos alegres. Porque essa porta está aberta para a proclamação do Evangelho do Senhor. Porque aqui é um lugar onde pessoas nascem de novo. Esse local é um local onde pessoas são curadas, pessoas são tocadas, pessoas são libertas pelo poder, pela graça e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos entrar logo na palavra, depois eu dou os avisos. Aleluia! Toda quarta-feira nós estamos num propósito. Oh, irmão, quem é homem e mulher de Deus de propósito? Aleluia. Então toda quarta-feira nós estamos com um propósito. Que propósito é esse? Pregar o Evangelho, as boas novas de Jesus, manifestando cura, manifestando libertação, aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Amém? Marcos 16, ele fala: os sinais daqueles que creem no Senhor em meu nome, eles expulsarão demônios, pegarão as serpentes, falarão novas línguas, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E os discípulos, escutando isso, tendo obedecido essa palavra, pregaram o Evangelho. E diz lá em Marcos 16, o Senhor cooperou com eles, fazendo sinais e prodígios. Deixa eu te falar algo. Você que é filho e filha de Deus, o Senhor quer cooperar com você. Mas para isso você precisa se mover em fé. Você precisa se mover segundo a palavra de Deus. Aleluia. Então, queridos, toda quarta-feira você tem um compromisso com você mesmo, de trazer mais uma pessoa, de proclamar esse Evangelho, de trazer as pessoas para receberem de Deus a unção, a palavra que transforma, em o nome de Jesus. E nessa noite nós queremos falar um pouquinho, porque quando nós entramos nesse assunto de cura, uns entendem de uma forma, outros entendem de outra forma, uns compreendem de acordo com uma experiência que teve, outros compreendem como tem que compreender de acordo com a palavra de Deus. Às vezes nós temos várias experiências ao longo da nossa vida, e muitos têm um ser, poxa, mas por quê? Muitos têm perguntas sobre essa área, mas a Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A igreja que mudou, mas Jesus é o mesmo. O poder de Deus é o mesmo Senhor. A palavra tem o mesmo poder, mas ela precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada com fé. Amém? Tiago, ele não mudou. Tiago fala assim: olha, se tem alguém enfermo, nós vamos falar sobre isso, chame os presbíteros. Essa pessoa que está enferma, chama os presbíteros, chame os líderes da igreja, e esses vão orar com imposição de mãos, com óleo. E a oração da fé, aí fala qual o tipo de oração que tem que orar pelos enfermos. Que tipo? A oração da fé. Não é a oração da dúvida, não é a oração do ser, é a oração da fé. Salvará os enfermos e o Senhor o levantará. Amém, queridos? Eu queria com vocês falar um pouquinho nessa noite o porquê que muitas das vezes a gente não recebe a cura. Por que muitas das vezes nós falhamos em receber a cura? E quando nós entramos nisso do porquê, nós temos condições de nós nos adequarmos à palavra, a perseverarmos na palavra, para nós alcançarmos a cura que nos pertence.
Amém? Fala assim: a cura me pertence. A cura é a herança do Filho de Deus. Então nós vamos ver assim muito didaticamente algumas situações do porquê nós não recebemos a cura. Amém? E eu creio que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Você que está vendo na internet, num outro momento, receba no seu coração. Seja com o coração aberto. Talvez muitas pessoas falem assim: mas eu já escutei muito sobre isso. Mas, querido, é tempo de escutar a palavra de Deus. É tempo de dar atenção à palavra de Deus. Amém? Não apenas ouvir com os ouvidos, mas ouvir com o coração. Aleluia! Então nós vamos ver aqui nessa noite porque algumas vezes nós não recebemos a cura de Cristo. Então a primeira coisa do porquê que nós não recebemos, as pessoas não recebem muitas das vezes a cura de Cristo, é que a primeira coisa é que elas não escutam o suficiente a palavra de Deus em relação à cura. Primeiro problema do porquê as pessoas não recebem a palavra de Deus é porque elas não passam tempo escutando suficiente sobre esse assunto, sobre cura. Muitas das vezes as pessoas querem receber oração, mas poucas as vezes as pessoas querem sentar para escutar. E é interessante que nós vemos aquele povo recebendo de Jesus. Diz o texto lá sagrado que as pessoas vinham a Jesus para escutar o seu ensinamento e para serem curados. Por que, pastor, eu preciso escutar suficientemente a palavra para ser curado? Porque a cura é pela fé. A cura de Deus é pela fé. Em Romanos capítulo 10, verso 17. Nós estamos sem aqui, né? Romanos 10, 17. Então vou trabalhar aqui com o meu, ficar mais rápido. Romanos 10, 17 fala que assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, querido, se eu quero ter fé para cura, se eu preciso de cura, eu preciso de fé para cura. Então eu preciso escutar a palavra de Deus que fala sobre cura. E é interessante isso, querido. Por exemplo, eu, para ministrar para vocês sobre cura, eu foco a minha atenção, eu começo a ler sobre cura, coisas que eu já li há 10, 15 anos atrás. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou focando a minha atenção na parte do evangelho, na parte da herança que nos pertence. Porque à medida que eu escuto, que eu ouço, a fé vem. Vou falar novamente. À medida que eu escuto a palavra de Deus, a fé vem. E no momento que a fé vem, às vezes você nem precisa de uma oração, porque muitos casos, enquanto estavam escutando a palavra de Deus a respeito da cura, só em escutar, a fé veio e a pessoa foi curada. Então, querido, não basta muitas das vezes, eu quero orar, e às vezes a gente quer orar de uma maneira assim. Não, querido, nós precisamos escutar, as pessoas precisam escutar sobre a palavra de Deus que fala sobre cura. Porque muitas pessoas perdem porque não escutam. Quando você escuta a palavra de Deus a respeito de cura, a palavra de Deus, ela produz em nós uma fé firme, um fundamento no nosso coração, que Deus pode nos tocar. Quando você escuta sobre a palavra de cura, querido, você entende pela palavra que é a vontade de Deus curar. Você entende que é a vontade de Deus curar a todos, não somente alguns especiais, não somente quando Deus acorda de bem, porque sempre Deus está
quer dizer, Deus não dorme, o guarda de Israel. Sempre Deus é amor, sempre Deus, Ele não muda, diz a palavra, eu sou o Senhor e não mudo, não tem variação de mudança, amém? Então você deve escutar a palavra de Deus para entender que é a vontade de Deus curar. João 8,32, querido. João, Evangelho de João 8,32. Ele fala assim: e conhecereis a verdade. À medida que você está escutando, você está conhecendo a verdade. E a verdade vos libertará. Fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, à medida que você escuta a palavra, é produzido fé no seu coração. E essa palavra te liberta. Eu declaro que você pode ser livre hoje mesmo dessa dor, dessa enfermidade. Não precisa deixar para amanhã, é hoje. A Bíblia sempre fala: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Aleluia, hoje mesmo, de qualquer que seja a enfermidade, qualquer que seja o milagre, hoje mesmo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, querido. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. À medida que eu escuto a palavra de Deus sobre cura, ela está operando eficazmente no meu corpo, nas minhas emoções. Agora a palavra está operando. Então, querido, nós precisamos escutar a palavra de Deus. Êxodo capítulo 15, no verso 26, querido, ele diz o seguinte, esse é um texto muito interessante, sobre cura, e nós sempre citamos ele. E a parte B do versículo, que está escrito assim: eu sou o Senhor que te sara. Mas a parte A, antes de eu chegar na parte B, tem a parte A. Fala assim: antes de chegar na parte B, tem a parte A. Fala com teu irmão: o A vem antes do B. Então, o que vem antes da cura do Senhor que te sara? Diz lá: se ouvires atento a voz do Senhor. Se você ouvir atento a palavra de Deus e não se desviar, ele fala: eu sou o Senhor que te sara. Então declara comigo assim: eu preciso escutar a palavra de Deus. Eu preciso gastar tempo escutando, lendo a palavra de Deus sobre cura. Por isso que nós estamos toda quarta-feira falando sobre cura, porque nós precisamos falar, nós precisamos pregar, você precisa escutar cada vez mais. Por isso que essas pregações que ficam na internet, eu já falei, irmãos, abre ali, se inscreve no YouTube, na página da igreja, Ministério Way Rio de Janeiro. Você se inscreve lá, vê, o Alan está separando, os irmãos aqui que trabalham estão separando direitinho lá. Então todas as palavras de cura, escute. Estou falando aqui, mas escuta todos os dias. Se você precisa de cura todos os dias, você tem que escutar sobre cura atentamente. O impedimento, outro impedimento, que faz com que as pessoas não recebam a cura, segundo a palavra de Deus, está lá em Mateus capítulo 6.
Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos. Então nós vimos primeiro que é não escutar a palavra suficientemente. Marcos capítulo 6, verso 1. Jesus ele vai pregar a palavra. Vamos ler esse texto. Marcos 6, 1. Tendo Jesus partido, nós vamos ler alguns textos nessa noite, porque nós entendemos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Marcos 6, 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Agora preste atenção, versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre. O que a Bíblia diz? Não pôde. Quem não pôde? Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Aí fala sobre algumas enfermidades de menos, vamos dizer assim, para os homens, uma dor de cabeça, algo mais assim, poucos enfermos. Senão, uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Outra coisa que impede a cura é a incredulidade da comunidade onde é pregado a cura. Ali, ou a comunidade, entre aspas, de Nazaré. A comunidade ali era Nazaré, era o lugar onde que Jesus foi criado. E eles se escandalizavam de Jesus quando Jesus falava sobre cura. Eles olhavam para Jesus, se escandalizavam de Jesus. E diz o texto que por causa daquela incredulidade, ele não pôde realizar muitos o quê? Milagres. Queridos, uma das coisas por que não acontecem mais milagres, que é nossas tradições religiosas. Deixa eu falar novamente. As nossas tradições religiosas hoje, que falam contra a cura divina, está impregnada na igreja de tal maneira que hoje, assim como Jesus pregou em Nazaré e aconteceu poucas curas, hoje, na maioria, infelizmente, das congregações religiosas, as pessoas estão tão assim, pensam de uma tal maneira, os pensamentos estão tão cativos nessa área, que muitas das vezes para a pessoa que prega sobre cura, é pregar sobre Nazaré, é pregar em Nazaré. As pessoas têm muitos questionamentos, assim como aquele Nazaré, eles tinham muitos questionamentos a respeito de Jesus. Quantas pessoas, por causa de tradições religiosas, têm questionamentos, têm dúvidas a respeito de cura, e não escutam simplesmente a mensagem do coração. Por isso, há poucas manifestações de cura. Não é que não é da vontade de Deus. Se Jesus ministrando, haviam poucas manifestações em Nazaré e em nossa Nazaré. Então, querido, nós temos que pregar a palavra para quebrar esse espírito de Nazaré, esse espírito de incredulidade na comunidade ou na igreja. Aí o que acontece, querido? Por quê? Porque muitas pessoas já tentaram pregar sobre cura, já tentaram curar as pessoas, e muitas das vezes tem uma derrota, uma aparente derrota.
Aí, porque teve uma aparente derrota, eu orei pela Gabriela. Aparentemente a Gabriela não recebeu, não foi curada. Aí eu tenho que criar uma interpretação bíblica, uma teologia bíblica para explicar o porquê a Gabriela não foi curada. E aí se cria Nazarés. Nós vamos ver aqui algumas coisas que são criadas no nosso tempo. As pessoas não olham para a palavra simplesmente, as pessoas olham para a tradição. É interessante, querido, que você vai vendo em Lucas capítulo 9, eu não vou ler esse texto, mas em Lucas capítulo 9, você pode anotar e ler em casa, do verso 37 ao 45, os discípulos foram chamados por um homem que era pai de um filho que ele tinha epilepsia, e aqui a visão era assim assustadora. E é interessante que quanto mais a visão é assustadora, mais a nossa alma é influenciada, as nossas emoções. E que a visão era assustadora, e Jesus não andava de acordo com aquilo que ele via, nas emoções. Mas a visão era assustadora. Pedro tentou curar aquele menino, expulsar, nada aconteceu. João tentou, nada aconteceu. Mas o discípulo tentou, nada aconteceu. E Jesus já tinha dado autoridade para eles, assim como deu para vocês. E começou um burburinho. E os fariseus, não é assim, você não está vendo que Deus não quer curar ele e tal. Começou aquele burburinho. De repente chega Jesus. É interessante porque Pedro tentou, discípulo 01 tentou, nada. Discípulo 02 tentou, nada. 03 tentou e nada. Então era para se colocar, não vamos criar uma teologia aqui, ó. Deus cura todos menos epilético, ou então menos quando ele não quer, em virtude de uma epilepsia. Porque começou uma discussão e os discípulos não sabiam o que fazer. Chegou Jesus. Aí chegaram para Jesus, o pai, Senhor Jesus, o que está acontecendo com o menino? E o pai desesperado, Senhor, muitas das vezes ele cai na água, cai no fogo, e isso acontece sempre, mas se tu podes, Senhor, opa, espera aí, você está confundido, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Jesus jogou para o homem chegou assim, meu Deus, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aí Jesus chegou, pegou o menino, repreendeu. Era da vontade de Deus curar ou não era? Mas por que Pedro não conseguiu? Porque Pedro não conseguiu não significa que não era da vontade de Deus curar. Porque muitas das vezes os homens de Deus, a igreja não consegue, entre aspas, aparentemente, não significa que não é da vontade de Deus curar. O próprio Jesus manifestou a vontade de Deus quando chegou, expulsou aquele demônio que agia ali. Aquele menino estava como morto e levantou o menino. Aí os discípulos chegaram para Jesus, no particular, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? Aí Jesus em particular também respondeu, por causa da dureza do vosso coração ou por causa da vossa incredulidade. Então, queridos, muitas das vezes a incredulidade, preste atenção nisso, a incredulidade da comunidade faz com que poucos milagres aconteçam, e isso vai mudar aqui nesse lugar. Isso vai mudar, faz com que poucos milagres aconteçam, e faz com que a gente crie uma resposta, uma teologia para o fracasso. Fala para o teu irmão assim, não crie uma teologia para o fracasso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora aponta o dedo para o irmão e fala assim, a vontade de Deus é te curar. Aleluia. Outra coisa também, querido, que muitas das vezes nós temos dúvidas. As passagens sobre cura no Evangelho são negligenciadas pela igreja no nosso tempo.
e até evitadas pelas tradições humanas. Não só negligenciadas, muitos grupos religiosos, muitas igrejas evitam pregar sobre cura, falar, quer dizer, evitam passar e ler, e até evitam a falar, a orar. Você vê poucas pessoas, poucos líderes orando todos os domingos, reuniões por cura. Você vê grandes discursos eloquentes, e nós estamos num tempo de uma sociedade humanista, uma sociedade que pega o homem e joga lá em cima, aquele homem, aquele cara aí, mas a pergunta é: cadê o poder de Deus, segundo a palavra? Isso que nós temos que focar. A nossa agenda como igreja não mudou. Jesus que escreveu a agenda da igreja, não fui eu. Eu não posso mudar a igreja. A igreja é do Senhor Jesus, Ele é o dono. Então, queridos, muitas das vezes acontece o que diz em Mateus capítulo 15, verso 6. Olha que coisa interessante. Isso já acontecia no tempo de Jesus. Mateus capítulo 15, verso 6. Ih, meu Deus, 15, 6 que eu falei? Deixa eu ver aqui. Eu falei Mateus? Eu anotei errado. Ah, tá, é 15, é isso mesmo, 6, tá. É 6. Fala assim: esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. Agora, essa parte, a segunda. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus estava falando para os religiosos da época, que eles davam desculpas. Ele falou assim: olha, vocês estão deixando a palavra de Deus sem valor, porque vocês colocam a tradição de vocês em primeiro lugar. Não, querido, nós não vamos acontecer isso com você. Então, eu quero aqui mostrar para vocês que há muitas frases que não são palavra de Deus, que são tradições religiosas, que nós até já aceitamos, porque no momento aprendemos numa escola dominical, em algum lugar, escutamos alguém falar, escutamos uma música evangélica que falava isso. Só que não colocamos se aquela música evangélica tinha base na palavra de Deus, ou estava invalidando a palavra de Deus por causa de uma tradição de pensamento. Há algumas tradições que tentam invalidar a palavra de Deus em relação à cura. Primeira delas: Deus é o autor das enfermidades. Irmãos, se Deus é o autor das enfermidades, Jesus Cristo que veio aqui nessa terra para só fazer a vontade de Deus, lá em Atos capítulo 10, versículo 38, fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Não eram oprimidos de Deus, porque Deus era com ele. E Jesus falou assim: eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Como que Deus é o autor das enfermidades? Mas em muitas tradições religiosas falam com as pessoas: Deus foi o autor dessa enfermidade. Não, querido, a enfermidade ela é fruto do homem caído. O pecado gerou a enfermidade. O pecado de Adão colocou a gente nessa condição. Só que um dia nós teremos novos corpos, corpos regenerados, não corruptíveis. Ah, pastor, mas de vez em quando a enfermidade vem. Para mim também, porque essa carne ainda é corruptível. Só que nós temos uma herança, nós temos a palavra de Deus, nós temos armas, e as armas da nossa justiça são poderosas em Deus. Aleluia! Então, isso são tradições. Deus é o autor das enfermidades, e nós vemos aqui que não é. A Bíblia de João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida
Aonde que estão as enfermidades aí? No matar, no roubar e no destruir, no diabo. Amém, queridos? Outra tradição, eles falam assim: é possível glorificar mais a Deus permanecendo enfermo e demonstrando paciência do que recebendo a cura. Vocês sabem que isso é falado? Isso é uma coisa chamada falsa humildade ou falsa espiritualidade. Não, eu tenho que segurar, aguentar. Aguenta o tranco, Dodô. Logo, aí você aguenta aquela enfermidade, achando, e a Bíblia nunca falou isso. Pelo contrário, Tiago 5,14, abre a sua Bíblia em Tiago 5,14, uma palavra de Deus para as igrejas. Está alguém entre vós doente? Tiago 5,14, vem aí, querido. Tiago. Está alguém entre vós doente? Aguente firme. Aguente firme, permaneça enfermo, para que você demonstre humildade espiritual, porque você vai glorificar a Deus aguentando firme. Está escrito isso? Está entre vós alguém doente? Aí aqui uma ordem, é muito claro. Chame, ele nem pergunta o motivo da doença, só fala assim, não, para alguns, não, só fala, está alguém no meio da congregação doente? Esse que está doente, chame os presbíteros da igreja, e os presbíteros, façam a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará ou curará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se ele tiver cometido pecado, vai ser perdoado também, irmão, porque é um pacote completo. Por quê que Deus falou isso para Tiago? Porque o que traz glória para Deus é a cura, não a enfermidade. A cura traz glória para Deus. Eu me lembro daquele cego, que as pessoas olhavam para ele e ficavam assim: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seu pai? Jesus tirou o olhar e falou assim: nem ele nem seu pai, mas para que se manifeste dele as obras do Senhor. Jesus tirou o foco. Jesus falou assim: o importante não é saber quem pecou, o importante é manifestar nele as obras do Senhor. Amém, queridos? E nós temos que glorificar a Deus. 1 Tessalonicenses fala que o nosso corpo, o nosso espírito, alma e corpo tem que ser conservados íntegros até a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, você tem que ter caráter, mas eu e você também temos que nos preocupar com o nosso corpo. Pastor, vou para academia. Amém, tem isso também. Só que você tem que se preocupar em estar saudável. Crê na saúde do teu corpo, em nome de Jesus. A integridade do teu corpo. Deixa eu te falar algo, querido. É da vontade de Deus que o seu corpo permaneça íntegro. Até quando? Até a vinda do nosso Senhor Jesus. Meu corpo e o teu corpo tem que estar são, sarado, abençoado. Amém, queridos? Com força. Aleluia. Outra tradição que fala assim: a época dos milagres já passou. Há uma tradição teológica religiosa que fala que a época dos milagres foi no tempo dos apóstolos. Quando o último apóstolo morreu, acabou essa história de dons, de apóstolo, acabou. Era para aquele tempo. E muitos escutam isso em seminários e sem questionar aceitam. E sem questionar, esses estão à frente das igrejas, levando as igrejas a pensarem dessa forma. Enquanto em João 14:12, o próprio Jesus, ele fala assim: aqueles que crerem farão as obras que eu faço, e obras maiores eu vou fazer. Jesus estava falando sobre o futuro, porque eu vou para junto do Pai. Em momento nenhum. É interessante que o livro de Atos não tem, é o único livro, Novo Testamento, que não tem fim. Por quê? Porque é o livro de Atos dos Apóstolos. Seria
melhor esse livro ser os Atos da Igreja ou os Atos do Espírito Santo através da Igreja. O nome seria melhor, porque não terminou. A Igreja não terminou. Então Atos acaba assim, parece sem pé e sem cabeça, porque não acaba. Atos do apóstolo continua na nossa vida, na vida da gente. Amém? Então, querido, a época dos milagres não acabou. É interessante que quando você olha para as igrejas em Apocalipse, aquelas igrejas em Apocalipse, no capítulo 3, há uma igreja que é chamada Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que existia na época de João, que escreveu o Apocalipse, mas é uma igreja também que aponta para uma época, que é a nossa época. E é interessante que essa igreja de Laodiceia, ele fala o seguinte, em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 3, versículo 15, 3,15. Conheço. Então essa igreja de Laodiceia também profeticamente fala sobre uma igreja dos últimos tempos, ou a igreja do nosso tempo. Nós estamos nos últimos tempos. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ai, 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 ai. Então isso fala sobre uma igreja do nosso tempo, uma igreja morna. Mas o Senhor está levantando uma igreja nesse tempo que tem que lutar para que a igreja do Senhor Jesus manifeste o mesmo padrão da igreja do primeiro século. Não essa igreja de Laodiceia, não uma igreja que é morna, não uma igreja que não demonstra o poder de Deus pelos dons do Espírito, pelos milagres e pelas maravilhas. Uma igreja que não crê, uma igreja que criou uma teologia, que acha que está bem na foto, mas é morno, não está revelando a Jesus. Amém, queridos? Então Deus quer que a gente volte para essa igreja. Outra tradição fala assim: não é a vontade de Deus curar todas as pessoas. Não. Por experiências, as pessoas, há uma teologia que fala o seguinte: não, Deus curou o André. Não, porque Deus quis curar o André. Chegou na Gabriela, Deus não curou a Gabriela, porque Deus não quis curar a Gabriela. Então vamos formar uma teologia: não é da vontade de Deus curar todos. Vamos melhorar essa teologia: é da vontade de Deus curar só alguns, os escolhidos, os abençoados. E isso não está na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, diz lá Romanos capítulo 2:11, porque para Deus não há acepção de pessoas. Nós, seres humanos, fazemos acepção de pessoas, mas Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele faz para um que creu nele, Ele faz para todos aqueles que creem nele. Aí nós criamos uma teologia: não, eu só sei se é da vontade de Deus curar a Beth se eu receber uma revelação especial. Isso é uma outra teologia. Então eu preciso orar para Deus, ficar esperando para perceber se é da vontade de Deus curar a Beth. Quando eu perceber, eu oro. Mas isso não está na Bíblia. Tiago capítulo 5, nós lemos agora: está alguém, quem? Alguém entre vós doente? Busque saber a vontade de Deus, se é curar ou não. Não falou isso. Falou: chame os presbíteros da igreja. E muitos de nós participamos de meios que isso acontece, e isso entra na nossa cabeça. E nós achamos que é da vontade de Deus curar somente se o anjo vier, eu tiver uma revelação. Aí é da vontade de Deus curar o André, aí eu vou orar. Não, a Bíblia não fala isso. Se alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e esse, ungindo com óleo, faça a oração da fé.
Não pergunta nada, faz a oração da fé. E o Senhor salvará o enfermo. E se tiver cometido pecado, serão perdoados. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Para com Deus não há acepção de pessoas. Muitos acham que não é da vontade de Deus curar. Querido, enquanto você estiver vivo, e até depois, sempre vai ser da vontade de Deus te curar, porque a palavra de Deus fala isso. Outra tradição, e essa, meus irmãos, é forte. Às vezes tem grupos de oração, e sempre quando tiver grupo de oração, nós temos que orar. Parou. Segundo a vontade de Deus. Aí, queridos, a Gabriela ali, Jaisa está enfrentando uma situação de enfermidade. Vamos orar. Vamos orar. Pergunta: é da vontade de Deus curar? Aí, muitas não sabe o que diz a palavra, não sabe. Aí vamos fazer uma oração, então vamos ser mais simples. Senhor, coloco a Jaisa nas tuas mãos. Se for da sua vontade, onipotente Deus, amantíssimo, cure. Se não for da sua vontade, não cure. Isso é oração de frouxo, irmão. Para isso não, porque quem cura é a oração da fé. A oração da fé não tem o C. A oração da fé fala assim: filho, filha, busque saber qual é a minha vontade. Se você sabe a vontade de Deus, você nunca vai orar: Senhor, se for da tua vontade. E quanto o caso é mais grave, mais o C está na tua boca. E às vezes, irmãos, receber algumas orações, é melhor você fazer: fica quieto, não ora por mim, não abre essa boca para orar assim. É melhor você confessar a palavra. Então assim, se for e às vezes, querido, você está com uma dor de cabeça, cheio de fé, fulano, ciclano está acabado, quase morto. Vamos ver que se for da vontade de Deus, quanto mais grave aos meus olhos, mais eu tenho que ver se for. Não, querido, é da vontade de Deus curar. Às vezes nós perdemos as coisas de Deus porque nós não sabemos, que nós não estamos firmes na vontade de Deus. Uma outra situação que as pessoas perdem é alguns que começam crendo em Deus pela cura, mas no meio do caminho, ou você recebeu a oração da cura, amém, glória a Deus, recebi, meu coração. Aí no meio do caminho, você continua sentindo o sintoma. Estou com sintoma nessa perna. Marcão fez a oração de cura. A Bíblia diz que o Senhor vai curar. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar firme. Só que eu estou vendo, peraí, está doendo? Não funcionou. Não é assim que funciona a oração da fé. Se o Marco fez a oração da fé, eu tenho que unir o meu coração com ele. Aí muitos, porque não vê de imediato que a coisa aparentemente não funcionou, começa a enfraquecer na fé e não faz como fez Abraão. Abraão recebeu uma promessa, e diz a palavra de Deus de ser pai, e Abraão se fortaleceu naquele processo que o filho não nasceu, não falando, não funcionou, mas ele se fortaleceu, glorificando, dando glória a Deus. Marcão fez oração aqui. Qual é a minha atitude? Glória a Deus, eu recebo a oração da fé. Glória a Deus que eu sou curado. E eu tenho que começar a me mover nisso pela fé. Eu tenho que colocar a minha fé em ação. Irmãos, eu estou falando algo forte demais. Você tem que escutar isso aí várias vezes, irmãos. Outra coisa, porque as pessoas não recebem a cura, porque elas simplesmente receberam a oração da fé. Amém, recebeu. Agora, qual é o próximo passo? Você precisa agir em fé.
debaixo daquela oração que você recebeu. E porque as pessoas não agem em fé, não entendem que agir em fé não é esperar. Peraí, recebi a oração, passou a dor? Não, eu não tenho que ficar percebendo se passou ou não, eu tenho que agir em fé. Se o Senhor falou, eu ajo em fé e o milagre acontece. Como que se age em fé? Tiago capítulo 2, verso 26. Rapidamente, irmãos, um irmão aí vai ler Tiago 2, 26. Bem alto, em nome de Jesus. Tiago 2, 26. Eu vou ler esse texto, os outros dois textos só vou citar. 2, 26. O que diz? A fé sem obra está morta, ou a fé sem um procedimento está morto. Eu posso orar com toda a fé do mundo. Você recebeu essa oração, você precisa agir em fé, porque a fé sem obra, ela é morta. Exemplos práticos disso, segundo Reis 5,14, não abra, fala a história de Naamã, que era um cara que tinha lepra, que ele era um capitão de um exército que tinha lepra. E ele chegou no profeta, e o profeta deu uma palavra, falou assim: Naamã, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Só falou isso. Ele ficou ofendido no começo, mas os oficiais, colegas dele, falaram: o profeta te pediu algo difícil? Não. Então mergulha. Quando ele obedeceu e agiu baseado naquela palavra e deu o primeiro mergulho, não adiantou. Segundo, porque tinha que mergulhar quantas vezes? Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, levantou totalmente curado. Por que ele levantou curado? Porque ele agiu em a fé sem obra, ela é morta. E o segundo exemplo, Lucas 17,14, vem para Jesus uns leprosos. 10. Veio para Jesus, queriam ser curados. Jesus falou assim: vai e apresenta ao sacerdote. Porque era o sacerdote naquela época que falava se a pessoa estava curada ou não. Vai e se apresenta. Mas Jesus só falou isso. Eles ainda estavam totalmente leprosos. Diz o texto, Lucas 17,14: indo eles, agindo eles em fé, ficaram curados. Deixa eu falar algo para você, igreja. Precisamos agir em fé. Você, eu, nós precisamos agir em fé. E o último engano que nós precisamos tratar, que também tem tudo a ver com aquilo que a gente tem falado, a oração por cura, somente, acabamos de falar isso, a minha oração por cura somente é ouvida por Deus depois que eu experimentar a resposta. Isso é mentira, novamente, isso não é oração da fé. Para isso, nós vamos basear Marcos 11, 24, ele fala o seguinte: se eu pedir alguma coisa ao Senhor, crendo que eu recebi, vai ser assim comigo. Eu tenho que crer quando eu peço, não quando eu vejo no meu corpo. Eu tenho que crer quando eu acabo de pedir. Se eu crer agora, vai acontecer comigo. É interessante isso. João capítulo 11, no versículo 41. Vamos ler esse texto. Estamos acabando. João 11, versículo 41. Esse é tremendo. Oxe, manás. Jesus está ali. Aleluia. Lázaro, seu amigo, tinha morrido. Tinha o quê? Morrido. Aí Jesus, Lucas 11, 41. Tiraram então a pedra. Jesus mandou tirar a pedra.
A pedra é da onde? Porque naquele tempo, quando eles sepultavam as pessoas, eles jogavam em cavernas, né? E uma pedra, como se fosse uma caverna, um buraco numa montanha, e uma pedra para que tapasse, né? Aquele túmulo. Aí Jesus mandou, tira a pedra. Só que Lázaro já estava morto quantos dias? 4 dias. Tira a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, até aí Lázaro estava mortinho, disse, Pai, graças te dou, porque... Mas Lázaro já estava ressuscitado. Mas por que Jesus falou que me ouviste? Porque a fé, querido, é a convicção, vem antes. Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa desses dos cabeções que estão te escutando. De quem está presente. Aleluia. Onde que eu estou, gente? Sim, falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, aí depois de falar isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aqui. Na realidade ele não falou baixinho não. Eu vou falar baixinho para ver se funciona. Às vezes nós queremos falar baixinho para ver se funciona, para não passar vergonha. Querido, isso não é fé. Aí Jesus no meio de todo mundo falou, Lázaro, vem para fora. Eu imagino o pessoal que viu. Saiu aquele que estivera morto. Então antes, não adianta, querido, a tua oração não é ouvida quando o milagre é concluído. A tua oração é ouvida quando você faz a oração segundo a vontade de Deus. Naquele momento você recebeu o milagre, naquele momento. É naquele momento que você tem que ficar firme. João 5, 14, 15 fala que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve, nós ficamos certos que temos recebido aquilo que nós pedimos nele. Isso é fé. Então, irmãos, nessa noite eu citei algumas coisas para você e para mim, de que muitas das vezes são armadilhas que impedem a gente receber a nossa cura. E nós temos que ordenar isso no nosso coração. Então, novamente, você precisa escutar a palavra. Eu e você precisamos escutar mais a palavra. Às vezes nós não escutamos tanto a palavra em relação à cura. Se você precisa de cura, a primeira coisa é escutar a palavra, escutar pregação sobre isso. E eu estou falando de cura, mas é em todas as áreas. O que a palavra de Deus diz sobre isso? E você precisa escutar, porque a fé vem, irmãos. A fé vem. Você precisa entender que nós estamos num ambiente de Nazaré, o nosso tempo. Há uma incredulidade na comunidade. E a incredulidade realmente faz com que o milagre não aconteça. Só que o Senhor está derramando fé sobre nós. Aleluia. O Senhor está derramando fé. Então, querido, nessa noite, você precisa se atentar a isso. E você precisa mudar isso. Você precisa entender que muitas coisas que nós aprendemos são tradições, não é a verdade da palavra. Deus não é o autor da enfermidade. Você não glorifica a Deus estando doente. A doença não traz glórias a Deus. Eu tenho que glorificar a Deus o tempo inteiro, mas a doença em si não traz glória a Deus. A cura traz glórias a Deus. A época dos milagres não acabou. Deus cura hoje. Faz o sobrenatural hoje. É da vontade de Deus curar todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E a vontade dele está estabelecida na palavra. Não num sentimento, num anjo vindo do céu falando. Você não deve deixar que sua fé enfraqueça
Quando naquele primeiro momento você não vê, você não sente a resposta para o seu problema, mas como Abraão, você deve se fortalecer dando glória a Deus. Glória a Deus, porque eu creio que o Senhor ouviu a minha oração. Eu creio que vai ser assim. Você deve agir em fé. Recebeu a oração, pediu ao Senhor, haja em fé. Saia do barco, coloque o pé sobre as águas. E a tua oração é ouvida no momento que você faz. Não deixe Satanás roubar essa bênção de você. Vamos orar a Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Fique em pé. Escute essa mensagem outras vezes. Preste atenção no que Deus fala. O Senhor, Ele fala que as nossas tradições invalidaram a palavra de Deus. Não deixe que as nossas tradições invalidem a palavra de Deus. Ainda que a palavra de Deus te confronte, mas receba essa palavra. Deixa ela te mudar. Deixa ela te mudar. Rakandarabasatarabasaya. Rekembarabalabalass. Se tem alguém aqui no nosso meio que precisa de cura, uma oração sobre cura, rapidamente, irmãos, vem aqui. Vem aqui. Quem está precisando de oração sobre cura, aleluia, dor, uma enfermidade, uma doença, e crê que Jesus vai tocar você, vem aqui em nome de Jesus.